Eu sou o Gilberto Caiamone e eu quero te ensinar inglês de uma forma que você ainda não usou para aprender. Eu quero destravar. Você já tentou estudar inglês, já estudou inglês várias vezes e você sempre acha que você não está seguro. E eu quero te dizer uma coisa. Se você aprender as regras gramaticais, você vai conseguir falar com segurança, escrever e dominar a língua. Afinal, a gramática, ela tem um nome feio, mas ela serve para dar regra e o regimento para uma língua. Então veja, sempre que eu tento estudar uma língua, eu junto várias palavras, como se as palavras fossem todas iguais. Eu brinco com os meus alunos que é como se você fosse cozinhar e entrasse na cozinha e não soubesse diferenciar sal, açúcar, farinha, fermento. Aparentemente, sal, açúcar, farinha, fermento são todos iguais esses ingredientes, mas cada um serve para uma coisa e tem a sua função. A mesma coisa com as palavras. Quando eu começo a dar uma língua, não adianta eu apenas repetir ou juntar palavras, porque existe uma normativa para isso. A primeira coisa que você tem que entender é que essas palavras podem ter funções e utilizações diferentes. Então, por que não entender isso para poder desenvolver uma aprendizagem mais correta? E aí você não vai travar como você tem travado até agora. Pensa comigo, o que são palavras? As palavras são todas iguais? Não. O primeiro grupo de palavras que eu gostaria de falar com você são substantivos. Em inglês, noun. Nouns are the biggest group of words. É o maior grupo de palavras. Você tem substantivos que dão nome às coisas. Então, o que é substantivo? A onion, uma cebola, dá um nome àquele alimento. A chair, uma cadeira, dá um nome àquele objeto que você usa para sentar. A bus, a car. Esses são os substantivos. Os substantivos, eles são o maior grupo de palavras e você realmente vai aprender esses substantivos e juntar esses substantivos corretamente. Os substantivos, eles podem ser substituídos pelos pronomes. Como o nome já diz, pronome. Se o substantivo dá um nome, o pronome substitui o substantivo. Então eu tenho os pronomes I, you, he, she, it. Então eu digo a cadeira, chair, it. O substantivo cadeira, o noun, chair, ele pode ser substituído pelo pronome it. E por que ele é usado? Para que eu uso o pronome? O pronome é usado para evitar a repetição do substantivo. Para não ficar aquele texto pobre ou aquela fala repetitiva, você vai usar pronomes. Assim como os substantivos, os pronomes, eles têm a sua subdivisão. Mas hoje, eu só quero que você tenha essa noção. Substantivo, que dá nome às coisas. Pronome, é o que substitui esse pronome para ser usado no lugar desse pronome. Junto com o substantivo, eu posso ter também um adjetivo. Adjective. Então, noun, substantivo, pronoun, pronomes, adjective. Adjetivo. Adjetivo é uma palavra que qualifica, diferencia um substantivo. Então veja, a big car. E o adjetivo em inglês, ele sempre vem antecedendo esse substantivo. A big car e não car big. Veja, os adjetivos, eles são invariáveis em número, ou seja, não tem plural, e em gênero, ou seja, masculino e feminino, a mesma coisa. Então veja, você já tem agora uma noção do que é substantivo, do que é pronome, do que é adjetivo. E eu quero ir além. Eu quero falar com você o que são verbos. Verbos são palavras que expressam ação ou movimento, ou estado. Então veja, o verbo não vão ser um grande número de palavras, porque são especificamente palavras que expressam ação ou movimento. Os verbos, eles podem ser um pouquinho mais difíceis, porque eu tenho que entender os tempos verbais, o presente, o passado e o futuro. E eu tenho que flexionar esses tempos verbais nos seus sujeitos. E eu tenho os seus modos. Modo imperativo, modo indicativo, quando indica um fato. E o modo subjuntivo, um desejo, algo hipotético. Então veja, verbs, eles sempre terão um advérbio. Ad é o que está junto. Advérbio, ele acompanha o verbo.
ele vai ajudar a situar esse advérbio, esse verbo, no seu tempo. Então, o advérbio de tempo. No seu modo. Então, o advérbio de modo, negação e etc. Então, veja, você já sabe agora o que é substantivo, o que é pronome, o que é adjetivo, o que é verbo, o que é advérbio. Você já tem o conceito básico do que são essas palavras, essas divisões de palavras, então. Eu também tenho uma preposição. O que é uma preposição? Ora, o nome já diz preposition. Preposition. Ele vai dar posição do substantivo. Então, a preposição, ela vai dizer onde está. And, on, at, em tempo, espaço. A preposição diz que é muito difícil aprender preposição. Eu vou te provar o contrário. A preposição é muito simples. Basta eu entender, não decorar. Além da preposição, eu tenho uma outra grupo de palavras chamada interjeição. O que é uma interjeição? Interjection é quando expressa uma emoção. Gosh, gee, nossa, eita. Então a interjeição é bem tranquila. O nome é mais difícil do que a sua definição. Veja, conjunção. Outra classe de palavras. Ela vai juntar palavras, frases, orações. And, e, but, mas. Cada conjunção, assim como todas as classes que eu acabei de mencionar para você, também vão ter suas subdivisões e vamos dar uma olhadinha mais aprofundada daqui a pouco. Vejam, você já sabe agora o que é um substantivo, que é o que dá nome às palavras, nome às coisas, uma preposição, um pronome, aquele que substitui o substantivo. Então você já sabe o que é um adjetivo, que é o que qualifica o substantivo. Você já sabe o que é um verbo, a ação, o movimento, o advérbio que qualifica esse verbo, uma interjeição, uma conjunção, uma preposição. Então veja, nós estamos andando no mundo gramatical. Esse mundo vai te dar as regras necessárias para que você consiga falar, escrever e entender o inglês corretamente.